Nesta aula, nós não vamos usar nenhuma figura de PowerPoint, somente a voz. Então, eu conto com a sua atenção para que você possa estar acompanhando todo o processo aqui, tá bom? Eu vou falar durante um período, depois eu abro. Se você tiver alguma questão, alguma pergunta, nós estaremos, então, tentando responder aqui a cada questionamento, tá bom? Nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê a iluminação que o Espírito Santo nos concede, para que possamos entender o texto bíblico nessa manhã, tá bom? Oremos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Manhã que nós sabemos, e a tua palavra descreve para nós, é uma daquelas manhãs que o Senhor mesmo preparou para cada um de nós. Por isso nós somos gratos. Por isso nós somos conscientes de quem nos doou esse dia e de como devemos aceitar essa doação diante da grandeza daquele que nos presenteia, que é o Senhor. Nessa manhã, louvamos o teu nome, porque estamos vivos, com saúde, com as nossas capacidades físicas e mentais dispostas a aprender um pouco mais, uma porção mais da tua palavra. Por isso, nos ajuda a, a perceber as nuances que a tua palavra tem, de modo a moldar ainda mais o nosso caráter e a nossa vida diante dos desafios que cada dia e cada semana tem apresentado para cada um de nós. Oramos ainda em favor das outras salas virtuais que estão também conectadas nesse momento. Abençoa cada professor, cada aluno, e que a tua palavra possa ser ministrada com sabedoria e que o teu povo possa ser edificado para se sentir capacitado para viver a cada dia. Te louvamos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, a semana passada nós tratamos basicamente das questões introdutórias do livro, ou seja, falamos um pouco da autoria do livro, falamos um pouco da data aproximada aonde o livro foi escrito, falamos ainda das questões históricas, do momento histórico ali que o livro estava sendo escrito, e também falamos que havia uma conexão muito semelhante aos nossos dias, ou seja, uma suposta prosperidade econômica, financeira, mas, ao mesmo tempo, uma situação bastante caótica no que diz respeito à questão espiritual, no que diz respeito à questão do povo com Deus, um sincretismo religioso muito grande, um ocultismo também muito exacerbado, onde as pessoas procuravam em Baal, procuravam nos demônios, procuravam alternativas e saídas para as situações do cotidiano, em outros supostos deuses, que se apresentavam ali pela cultura, né? Isso tudo nos ajuda a situar o livro num determinado trecho histórico da história do povo de Israel, que nos ajuda também a entender um pouquinho mais o quanto nós podemos fazer determinadas pontes de ligação entre o momento histórico de Oséias e o nosso momento aqui em 2021. Então, essas questões, elas foram todas elas abordadas, todas elas explicadas e nos ajudaram, então, a chegar agora, basicamente, no primeiro
capítulo do livro, e, na verdade, nesta aula aqui, eu gostaria de me concentrar no capítulo 1 do livro de Oséias. Então, eu peço que você tenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos ir trabalhando com o texto juntos aqui, tá bom? Então, a mensagem básica do livro de Oséias, nós podemos defini-la da seguinte forma: o amor leal de Deus para com Israel, o povo chamado povo de Deus, que fez uma aliança com Deus, e é esta aliança feita no passado que garante a sobrevivência e uma futura restauração do povo, apesar dos julgamentos exigidos pela infidelidade do povo. Então, Oséias trata de amor, o amor de Deus, retratado aqui entre um homem e uma mulher, e uma constituição familiar. E esse amor, então, é, na verdade, desenhado para a cultura, ou seja, uma espécie de teatro é formado para que as pessoas fossem impactadas com essa verdade, ou a verdade do amor de Deus, que honra uma aliança feita no passado, mas que também garante que não destruirá o povo em virtude do seu pecado, em virtude da aliança, ou seja, baseado na aliança, mas, ao mesmo tempo, julga o povo, né? Porque o pecado ele merece o julgamento devido. Então, diante desse quadro, desta definição, onde nós temos o elemento amor, nós temos o elemento infidelidade e nós temos o elemento julgamento da parte de Deus diante do povo. Nós não entendemos que Oséias se trata de uma parábola inventada. Não, foi uma realidade física, concreta, existente e real. Por isso, então, o impacto que houve no povo. Na primeira aula, nós dissemos que Oséias ele abre as portas daquilo que nós chamamos de profetas menores. Lembrando que eles são profetas menores, não em virtude da importância deles no que diz respeito à questão dos profetas, mas simplesmente pela quantidade de escritos que eles, então, produziram. Então, são pequenos livros juntos, formando o livro dos 12, que são chamados de profetas menores, inaugurado por Oséias e termina lá em Malaquias. Para você ter uma ideia, semana passada nós falamos um pouco sobre isso. O livro de Isaías tem mais conteúdo do que os 12 profetas menores juntos. Então, por isso é que eles são chamados de profetas menores, não pela importância no que diz respeito à comunidade dos profetas, mas pela quantidade de escritos desses livros. Versículo 1, capítulo 1, olha o que diz aí. Palavra do Senhor. Então, nós temos aqui essa frase, que é uma frase bastante emblemática no que diz respeito aos livros proféticos. Tá? E isso nos garante a verdade de que quem está narrando, quem está falando é Deus e não um homem e não um personagem qualquer, mas trata-se de palavra do Senhor, palavra de Deus, dirigida a um homem, Oséias, que é a informação que nós temos, filho de Benri,
É basicamente essa a única informação que nós temos a respeito de Oséias, a sua filiação. Tá? Tratamos um pouco disso também na primeira aula. E aqui, então, nós chegamos ao contexto não apenas da localização histórica dos acontecimentos, mas também da narrativa que se sucede a esse ponto aqui. Então, você pode perceber aí no versículo 1 que você tem o nome de 4 reis. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Se você tiver a curiosidade de pegar na própria internet dos reis de Israel, você vai perceber que esses reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, são reis que reinaram em Judá. Por isso, o texto propriamente diz reis de Judá. Mas também o trecho continua dizendo, nos dias de Jeroboão. Jeroboão já está aqui em Israel. Trata-se de Jeroboão II, não do pai, mas do filho. E se você me acompanhar aqui no texto bíblico, você pode ir lá para 2 Reis, capítulo 14, 23 a 29. 2 Reis, capítulo de número 14, os versos 23 até o verso 29. 2 Reis 14, 23 até o verso 29. 23 diz assim, se você tem aí a Bíblia semelhante à minha aqui, você vai ter aí a descrição em negrito, o reino de Jeroboão II de Israel. E aí o texto diz assim, no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, e reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta ao qual era de Gat-Hefer. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livros por intermédio de Jeroboão, filho de Joás, quanto aos mais atos de Jeroboão, e aí aquela descrição final de cada rei. Então, basicamente, nós percebemos o seguinte, que Jeroboão fez o que era mal perante o Senhor. Então, nós entendemos, e tratamos um pouco sobre isso, né, que o ministério de Oséias, ele trafegou entre a abundância de Israel, mas também extrema escassez de Israel. Então, ele foi migrando ao longo da sua profecia, falando a Judá, mas falando também a Israel. Lembrando que, nesse ponto histórico aqui, já havia sido a divisão do povo, norte e sul. Já estava estabelecida
e sendo administrada ao longo de vários anos e de vários reis. Jeroboão é dito também que ele reinou durante 40 anos. Então, foram 40 anos muito pesados para o povo, de escassez, de dificuldade, de a absoluta abundância no que diz respeito à questão da maldade. Então, ele pegou tanto um processo de abundância como de escassez. Então, nós estamos tratando de um profeta que trabalhou a transição de prosperidade absoluta no que diz respeito a Israel, mas também de escassez bem drástica. O verso 2 do capítulo 1 até o verso 1 do capítulo 2, nós somos, então, apresentados à família de Oséias. Olha aí o que diz o versículo 2 do capítulo 1. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse, e aí começa, então, a descrever toda aquela história que nós já conhecemos, mas começa a descrever em detalhes para que nós, então, possamos entendê-la completamente. Agora, essa descrição é uma família bastante incomum, fora da curva, aceitável, tanto nos nossos dias, quanto era aceitável também nos dias de Oséias. Então, nós estamos falando aqui de uma constituição familiar não comum, bem estranha, bem incomum. Observe aí que o versículo 2 começa dizendo assim: quando pela primeira vez. Isso é curioso para nós. Primeira vez, descrevendo o primeiro encontro entre Deus e Oséias. E neste primeiro encontro, Oséias já recebe um imperativo. Olha o que diz lá o versículo 2. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai e toma. Primeiro encontro, um imperativo forte. Vai e toma. Se a gente pensar nos primeiros encontros de outros personagens bíblicos, este encontro aqui, este primeiro encontro aqui, é extremamente estranho, muito diferente dos demais. Por exemplo, primeiro encontro de Noé com Deus. A primeira ordem que Deus dá a Noé diante da destruição social, do caos social, da pecaminosidade que o povo estava vivendo. Né? Gênesis capítulo 6, versículo 14, Deus diz, vai e constrói uma arca que eu vou destruir todo esse povo. Claro que nós sabemos que naquele contexto, naquele momento, também era um pedido extremamente estranho, esquisito, mas viável diante de quem vem e de como vem e de qual era o contexto histórico que Noé estava presenciando ali. Tá? Se você for para Abraão, lembra? Gênesis capítulo 12, versículo 1. Abraão é dito para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou mostrar para você ao longo do caminho. Também é bastante pesado, diferente, mas é também, assim, um tanto quanto aceitável, eu diria. Tá? Se você for para Moisés, né? Êxodo capítulo 3, tira o meu povo do Egito, porque o meu povo está escravizado, está sofrendo, então faz isso.
esses primeiros encontros, quando comparados com o primeiro encontro de Oséias, ah, eu entendo que Oséias aqui ele teve um grande desafio, porque ele teve que passar por cima de uma série de travas emocionais, travas espirituais, sociais, que exigiam dele abrir mão de todos esses valores para cumprir efetivamente a ordem que estava sendo dada a ele. Isso me mostra, queridos, que Oséias é incomum também no quadro de profetas e da história de Israel, porque esse pedido é diferente, porque ele trata também de uma certa dificuldade em cumpri-lo completamente, diante daquilo tudo que ele sabia. Deixa eu voltar um pouquinho aqui e pensar com vocês sobre Abraão, por exemplo. Abraão teve inúmeros outros encontros com Deus antes daquele episódio em que Deus pede para que ele sacrifique o seu filho Isaque. Mas Abraão já tinha uma escolaridade com Deus, já tinha uma afinidade e uma intimidade, porque ele já conseguia ouvir claramente aquilo que Deus havia dito. Mas aqui, em Oséias, é o primeiro encontro. É a primeira vez que esse profeta tem um encontro com Deus. E já nessa primeira vez, é pedido para ele algo extremamente difícil de ser cumprido, por causa desses motivos todos que eu abordei com vocês aqui. Então, é importante para nós entendermos e que fique isso muito claro para nós, tá? Que nós estamos tratando aqui de uma literalidade do pedido de Deus. Vai e casa com uma mulher de prostituição. Tá? Na minha tradução aqui, tá mulher de prostituição mesmo. Né? Eu sei que algumas outras traduções aparece uma outra vertente aí, mas todas elas tratando um pouco sobre essa questão. Tá? Mulher de adultério, mulher de prostituição e assim por diante. Tá? Então, trata-se aqui de uma experiência literal e não alegórica. Eu sei que existem alguns estudiosos que dizem, não, não, jamais Deus pediria isso. Isso é uma alegoria, apenas então somente. Tá? Semana passada, na nossa primeira aula, eu disse que essa expressão mulher de prostituição estava relacionada a uma representação clara entre Israel e Deus, e Javé, revelando, antes mesmo da infidelidade ser narrada no texto, né, o potencial existente no coração da esposa barra povo de Deus, a natureza para o adultério espiritual fica evidente aqui. Então, Deus, ao narrar isso e ao solicitar isso ao profeta, ele já estava olhando para aquela mulher e enxergando o potencial para o adultério e o potencial para a infidelidade existente ali no coração e nos atos daquela mulher. Tá? Então, por isso, nós estamos tratando aqui da literalidade e de um caso real e não alegórico. O pedido ainda continua. Vai, toma uma mulher de prostituição e terás filhos de prostituição. E aí ele faz o adendo
que nos ajuda a entender que esta mulher é a figura do povo, que está dizendo lá. Porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então, esta solicitação de Deus, no primeiro encontro de Oséias, está também trazendo para nós o entendimento de que Deus estava focalizando naquela família em comum, naquela constituição familiar em comum, uma realidade maior, uma realidade mais presente e mais evidente para o povo. Mas Deus queria que o povo fosse impactado com isso. E não apenas o povo, mas também o seu profeta. De modo que este profeta e o povo entendesse a veracidade e a fidelidade do amor de Deus para com o povo, do amor leal de Deus para com o povo. Os versos 3 ao verso 5, um filho aqui remete a uma situação também histórica que o povo ia entender claramente através do nome desta criança. Olha o que diz lá. Então, o segundo versículo diz: vai, toma uma mulher de prostituição e você vai ter filhos com essa mulher, que vão ser filhos de prostituição, porque o meu povo também se desviou, se prostituiu e foi infiel à aliança feita comigo no passado. Tá? Versículo 3. Foi-se, pois, e tomou. É admirável para mim, e eu acredito que para todos nós, né, a atitude deste profeta, a atitude de Oséias. Porque o texto não diz que houve questionamento, o texto não diz que houve. Ele não titubeou em nenhum momento. Ele não quis argumentar com Deus, como outros fizeram. Moisés cansou de fazer isso com Deus. Jeremias fez isso com Deus. Tantos outros profetas quiseram argumentar com Deus, mas Oséias não. A narrativa aqui não dá abertura alguma para dizer que ele, de alguma forma, estava relutante em cumprir a ordem de Deus. O texto tem uma narrativa bastante fluida no que diz respeito à questão dos atos do profeta, do comportamento desse profeta e da maneira com que ele trata uma ordem e uma direção de Deus. Isso me chama a atenção para mim mesmo, e eu acredito que para cada um de nós, como nós somos relutantes em determinadas ordens de Deus descritas na sua palavra. Como muitas vezes nós queremos argumentar com Deus em relação ou em favor das nossas decisões, das nossas opções, da maneira, da forma com que nós achamos que determinado assunto deve ser tratado, que determinada conduta deve ser tomada. Isso me desafia a me calar diante de uma ordem de Deus. Porque diante de uma ordem de Deus, a única alternativa que me é lícita é a obediência. Não dá para argumentar, não dá para relevar, não dá para diminuir ou para amenizar nenhuma ordem vinda da parte de Deus. Talvez esse seja um dos desafios que o livro de Oséias traz para cada um de nós. Olhar para a vida de Oséias
e perceber que Oséias ouviu a Deus, talvez não entendeu exatamente aquilo que estava por trás daquela ordem, mas não questionou, não argumentou, simplesmente obedeceu. O texto diz: foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Então, trata-se aqui de um garoto, tá? De um menino. E Deus continua. Você não vai colocar o nome que você quiser nessa criança. Porque quem vai dizer para você qual será o nome dela sou eu. Novamente, nenhum questionamento. Ah, queria que chamasse Manuel, queria que chamasse José, queria que chamasse... Não, vai se chamar Jezreel. Põe-lhe o nome de Jezreel. E aí há uma descrição do porquê. Daqui a pouco, castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então, esse filho ele está remetendo a um julgamento que viria sobre o povo. Ou seja, a vingança de Deus sobre a dinastia de Jeú, a qual pertencia Jeroboão, em retribuição pelo derramamento de sangue que acompanhou a sua ascensão. Isso está descrito em 2 Reis 9, de 1 a 10, quando Jeú, então, toma o poder através de um ato de uma reviravolta política, mas, ao mesmo tempo, sangrenta, onde, naquele vale de Jezreel, muito derramamento de sangue aconteceu, e que parece que, ao longo da história, aquilo ficou no passado. Mas Deus diz assim: agora é hora de vingar aquela situação ali. Agora é a hora da mão pesada de Deus sobre o povo, em virtude daquela situação, porque tudo aquilo me desagradou. Tudo aquilo não foi aceitável aos meus olhos. Então, essa criança, quando é colocado esse nome nela, está remetendo a um julgamento da parte de Deus. E, novamente, aqui eu gostaria de abrir um parênteses para dizer para você e para mim que nenhum pecado cometido por nós no passado fica sem uma disciplina da parte de Deus. Por isso eu tenho que me preocupar tanto em confessar os meus pecados constantemente, diariamente, fazendo uma purificação da minha própria vida em relação a Deus. É muito comum, a semana passada nós tivemos na igreja a celebração da ceia, né? E o próprio texto bíblico lá de Coríntios, o apóstolo Paulo nos incentiva a examinar o nosso próprio coração, para ver se não há algo que desagrada a Deus, que nós estamos simplesmente dando de ombros e continuando a nossa caminhada, né? Então, olhando para essa realidade da ceia, onde o apóstolo Paulo diz: façam isso, examinem o coração de vocês de modo constante, para que, quando vocês forem celebrar a ceia, este pecado não torne vocês réus da desobediência que vocês tiveram com Deus, né? Esse nome Jezreel
me chama a atenção para essa realidade. A realidade de que Deus julga todos os nossos atos e os pecados cometidos por nós, eles geram consequências, né? Nós sabemos que o pecado nos aparta de Deus, sabemos que o pecado ele destrói uma beleza existente entre a minha relação com a relação com Deus, e que ele precisa ser constantemente colocado debaixo das mãos do Senhor e evidenciando assim o meu arrependimento e a minha disposição de obedecer a Deus, de dizer para Deus, Deus, o Senhor está certo em relação a isso e eu estou errado em relação a essa atitude, a esse comportamento que eu tive. Tá bom? Continuando, então, a nossa história aqui. Tá? Versículo 4, 5 nós já lemos, falando ainda de Jezreel. Versículo 6 agora. Tá? 6 e 7, nós encontramos aí o nascimento agora de uma filha. Tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de desfavorecida. Desfavorecida. A palavra hebraica aqui é lo-ruamã. Lo, da expressão hebraica não, negativo, e ruamã é a expressão graça ou uma outra palavra para amor. Então, desfavorecida, lo-ruamã. Por que desfavorecida? Porque eu não mais tornarei a favorecer a casa de Israel para lhe perdoar. Essa aqui é uma questão bastante, assim, controvérsia, né? Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de perdão e de misericórdia. Mas nós estamos tratando aqui de um primeiro ciclo de julgamento, onde Deus é claro no comportamento, na maneira, no modo que ele iria tratar o povo deste ponto em diante. Ao colocar o nome de desfavorecida ou Lo-Ruamã, com esse nome Deus estava dizendo: não vai ter graça mais para vocês. Essa geração não vai ter mais o privilégio do meu amor, porque é uma geração desgraçada. Ou seja, aonde a minha graça foi tirada, aonde o meu amor foi tirado, para que vocês percebam a gravidade da infidelidade espiritual ao qual vocês estão envolvidas e e não estão percebendo essa gravidade. Esse peso vocês agora vão ter sobre os seus ombros. Agora, a narrativa aqui para nós me parece, então, alguns atos específicos de Deus, né? Nós podemos dizer que o primeiro ato foi a solicitação de um casamento em comum. O segundo ato, então, foi o nascimento de Jezreel, o primeiro filho. O terceiro ato agora, então, o nascimento da filha que vai se chamar desfavorecida, onde Deus está dizendo que não vai haver mais perdão, não vai haver mais o amor de Deus e a misericórdia de Deus não vai mais assistir o povo. Versículo 7 diz assim: porém, a casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois
não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, e nem por cavaleiros. E aqui, então, começa a entrar um novo ciclo de misericórdia. Na primeira aula, nós dissemos que o livro todo ele é composto de 5 ciclos de julgamento e salvação, julgamento e amor, julgamento e cuidado de Deus. Então, aqui nós percebemos claramente essa transição entre a mão pesada de Deus, mas o alívio de Deus em relação ao povo e à nação de Israel, ao qual o desagradou a separação, a divisão entre norte e sul, entre 12 tribos entre 10 tribos e 2 tribos. Isso ficou muito claro que não agradou a Deus e que Deus estava se esforçando no sentido de ter novamente o povo junto, unido, debaixo de um só cabeça, que era ele. Então, nós começamos a entrar exatamente nesse ciclo de salvação e de restabelecimento do amor de Deus. Tá bom? O terceiro ato, então, vai dos versos 8 ao verso 9, tá? Que é, novamente, e talvez o final do primeiro ciclo aqui de julgamento, que é o nome do terceiro filho agora, né? Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Agora, notem que o texto não traz para nós nenhum período de tempo. Parece que as coisas foram acontecendo muito sistematicamente, né? E isso é muito comum também, né? Em determinados casais. Tem o primeiro filho, o segundo filho vem logo em seguida, o terceiro filho vem logo em seguida, e fica aquela escadinha, né? Parece que foi algo que aconteceu aqui também, né? Um curto período de tempo entre o nascimento de um filho e o nascimento do outro. O texto não nos diz quanto tempo, mas aqui nós temos uma informação, né? Versículo 8: depois de haver desmamado. Isso não é dito antes, somente aqui, tá? Isso nos mostra, então, que parece que a gravidez de Gomer ela foi acontecendo uma após a outra mesmo. Tá? Depois de haver desmamado a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. Versículo 9. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei o vosso Deus. Então, nesse final de ciclo de julgamento aqui, tá? A expressão não meu povo, um prenúncio de divórcio, um prenúncio de quebra da aliança. Deus, com esse nome, está dizendo: basta, vocês não são mais meu povo, eu não sou mais o Deus de vocês. Isso, então, de uma certa forma, chega ao ápice desse julgamento. Ao momento maior ou mais grave, mais forte deste julgamento para com o povo de Deus, que era conhecido exatamente por isso, por ser o povo de Deus. Mas aqui eles percebem a gravidade da infidelidade existente na relação deles com Deus e o quanto isso era pesado. Tá? Muito bem. Descrição da gravidez e dos filhos, o nome, o significado para cada um deles. Isso, então, nos leva ao versículo 10 e 11 e também o versículo 1 do capítulo 2, que encerra esse trecho aqui. Tá? Olha o que diz lá o versículo 10. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar. Percebe? O resgate aqui
da salvação. Isso aqui me ajuda a lembrar para quem Deus fez uma promessa de que o povo ia ser como os grãos da areia do mar. Lembra? Para Abraão, ele diz isso. Olha para a areia, olha para o mar, olha para as estrelas, ser capaz de contar as estrelas, então a sua geração, a sua descendência, o meu povo vai ser grandioso assim, que não se pode contar. O trecho aqui do versículo 10 diz que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar onde se lhe dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. Então, fica evidente aqui o resgate, fica evidente aqui a salvação de Deus para com o povo, mediante a aliança feita no passado. Então, o quadro aqui, até esse ponto, está entre um Deus fiel, mas que não deixa de julgar pesadamente o povo, mas que, apesar disso, continua fiel. Então, não há nuance no que diz respeito à questão da fidelidade de Deus para com o povo. Né? E isso me chama a atenção também. Aqueles que estão me ouvindo aqui, que são pais ou mães, sabem muito bem disso. Né? Quando nós somos obrigados a disciplinar os nossos filhos, naquele momento, parece que está abortado o amor. Parece que está abortado toda a afeição, ou a afetividade que aquela criança pode sentir para com o seu pai ou mãe que está disciplinando aquela desobediência. Mas não está. Pelo contrário, o pai e a mãe que disciplina está dizendo que ama. Está dizendo que está extremamente incomodado com aquele comportamento ruim e que percebe que, se não bloquear aquilo através de uma disciplina forte, evidente, capaz daquela criança perceber a gravidade da situação, também não vai conseguir enxergar a grandeza do amor. Então, o amor e a disciplina, eles não se excluem. Pelo contrário, eles são parceiros. Eles coexistem exatamente nessa caminhada. E quando nós conhecemos um pouco da história do povo de Israel, nós percebemos exatamente isso. Um Deus furioso com o pecado do povo, disciplinando esse pecado, sendo forte no que diz respeito à questão da energia que aquele ato exigia, mas não se apartando em nenhum momento da sua infidelidade e do seu amor para com o povo. O Deus que ama é o mesmo Deus que disciplina. O pai que ama é o mesmo pai que disciplina. Pelo contrário, se não houver disciplina, também não haverá a realidade do amor. Versículo 11. Os filhos de Judá e os filhos de Israel se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Versículo 1 do capítulo 2. Chamai o vosso irmão meu povo, e a vossa irmã favor. Então, aqui nós temos exatamente a figura do que Deus deseja para o povo. Não agrada a Deus ver o povo dividido. Não agrada a Deus ver o povo em infidelidade. Não agrada a Deus ver o povo simplesmente andando como quer, adorando outros deuses,
flertando com outras entidades, tudo isso não agrada a Deus. Por isso, então, a disciplina, por isso, então, o julgamento, mas em nenhum momento a quebra da aliança existe efetivamente, em nenhum momento a falta de amor existe, em nenhum momento acontece essa ruptura entre Deus que ama, que tem um amor leal para com o povo, mas que está disposto também a julgar esse povo, porque o pecado do povo merecia esse julgamento, mas, ao mesmo tempo, o desejo de restabelecer o povo unido novamente, debaixo de uma única cabeça, no lugar de destruição, né? De sangue, que foi o Vale de Jezreel, e agora, então, restaurado, recuperado, chamando novamente de meu povo e de favor para aquela que estava sem favor, sem a graça e sem o amor de Deus. Então, a restauração prometida de Israel é garantida e pronunciada na troca dos nomes aqui dos filhos de Israel. Israel será novamente uma nação numerosa, reconhecida como povo de Deus, versículo 10. Jezreel será um lugar de bênção, quando Israel do norte, Israel do sul, Judá, porém reunidas sobre uma única liderança, um único só cabeça. E o julgamento, então, ilustrado pelos nomes dos filhos de Oséias, será revertido, como diz aí o versículo 1 do capítulo 2. Muito bem. O que eu tinha preparado para essa aula é exatamente a exposição deste capítulo 1 até o versículo 1 do capítulo 2. Tá? Agora eu quero abrir para vocês, se vocês têm alguma contribuição para essa aula, algo que você acha que é relevante, importante, que você ouviu, anotou aí. Então, tenha a liberdade de abrir o seu microfone e de falar, se você desejar fazer isso. Oi, professor. Oi. Oi, Tudo Lucas. bem? Joia. Eu tenho uma dúvida, na verdade. Tá. Olhando para como Deus tem agiu na história de Israel e tal, eu Ah, fico me perguntando se quem receberia a misericórdia de Deus, a salvação de Deus, seria o indivíduo, o cidadão de Israel individualmente, ou a nação, ou as pessoas que fariam parte da história de Deus, inclusive nós hoje. Porque eu vejo que aí em Oséias e outras passagens, uhum, Deus promete a misericórdia, só que o indivíduo, uhum. o cidadão, ele é morto, ele morre, ele não recebe essa misericórdia, né? Sim, sim. Né? Ah, talvez ele não receba a misericórdia em vida, mas a misericórdia está lá, né? Lembra que a misericórdia, assim como a salvação, são presentes de Deus. E para receber um presente, eu tenho que aceitar esse presente, né? É como se eu pegasse uma caneta aqui e dissesse para você, essa caneta é sua, e você ficasse de braços cruzados, né? Você não iria receber, mas ela está à disposição, esperando só que você estenda a sua mão e apanhe essa caneta. Eu acredito que essa seja a figura mais aceitável em relação a isso, né? A, a, a salvação de Deus, ela está, como é que fala? Ela está como um presente para toda a humanidade. Ela sempre esteve assim. Ocorre que o indivíduo, pela dureza do seu próprio coração, não a aceita. Mas isso não significa que Deus não está oferecendo. Ele continua oferecendo. Mas o indivíduo tem a liberdade de cruzar os braços
e dizer, eu não quero. Eu não quero. E eu acredito que parte da nação de Israel foi exatamente isso que aconteceu. Como é parte da parcela, da grande parcela da humanidade, que foi confrontada com o evangelho e que disse não. Né? Lembra que o Novo Testamento ele é claro em dizer assim que o evangelho ele tem duas faces. Para aquele que aceita, ela é bênção para a salvação. Para aquele que rejeita, ela é uma realidade para a condenação. Então, essa é uma evidência clara no que diz respeito a essa realidade. Tá bom? Eu não sei se eu fui claro, mas... Show. Legal, legal. Esclareceu. Beleza. Tá joia. Né? Mais alguém? Tem uma dúvida também. Isso. O que seria o dia de Jezreel? Seria algum dia mais ligado à parte escatológica de fim do tempo ou já aconteceu? Não, é escatológico. Escatológico. Vai chegar. Vai chegar onde claramente essa troca, né, daquela situação de sangue para uma situação de restabelecimento e de graça e de bênção para o povo todo. É escatológico. Tá?